já ouviu falar em languishing? Em português significa definhar. Quem vai explicar bem direitinho isso pra gente, essa nova sensação que está tomando parte dos brasileiros e também das pessoas em todo o mundo, é a neurocientista Geice Araújo. Bom, depois da dominação da ansiedade como uma sensação, um sentimento comum no ano passado, esse ano vem aparecendo aí uma nova sensação que foi cunhada como languishing. Traduzindo para a nossa língua, significa definhar. É um estado ali de apatia, uma fadiga emocional e olha, está todo mundo se sentindo meio assim. Quem vai falar sobre esse assunto mais uma vez aqui conosco, Geice Araújo, neurocientista. Também está se sentindo assim, Geice? Ou está conseguindo contornar? Acho que todos nós, né? Também tem os meus momentos de sentir sem energia, né? Com essa sensação de vazio, de estagnação. Então, esse language, esse definhamento, que já é um termo conhecido na psicologia e ultimamente as pessoas estão falando mais sobre isso, né? Porque teve uma entrevista no New York Times que as pessoas realmente se identificaram com tudo aquilo, né? Tanto com a definição, os sintomas presentes, quanto com o que está acontecendo, né? Que todo mundo, no fim das contas, está passando por grandes desafios por causa desse nosso momento atual. Então, basicamente, né, esse definhamento trazendo essa sensação de falta de energia que não chega a ser uma depressão, nem chega a ser um burnout, né? A gente fala tanto de depressão, de tristeza, de luto, né? Porque a gente está perdendo muitas pessoas importantes para nós, então isso está presente no nosso dia a dia. Mas o languishing, ou esse definhamento, ele não é tão grave quanto uma depressão mais severa ou moderada. E também não é um burnout, então também não é esse esgotamento físico e mental que o burnout traz. Então fica aí no meio termo, né? Então não tem necessariamente uma doença psicológica, psiquiátrica, mas também não tem saúde mental, né, de forma que a gente consiga se sentir bem ou ter bem-estar no nosso dia a dia. E é importante conhecer esses sintomas. Eu queria que você deixasse bem claro, que pontuasse para a gente, porque é um limbo mesmo, né? Nem a gente está ali florescendo bem, né, com aquele bem-estar emocional, mas também não está em depressão. Falta de energia, de motivação para fazer o que você geralmente faz, que seria dificuldade de concentração, né, de foco, que é algo super presente até mesmo antes da pandemia. De dificuldade de sentir prazer nas coisas que a gente está fazendo, né? Por isso que acaba muitas vezes se confundindo com a depressão, onde tem uma apatia, onde a gente não tem essa motivação e esse prazer em fazer coisas que antes nos faziam felizes, né? E além disso tudo, é como se a gente estivesse sobrevivendo mesmo, né? Além de ter um senso de alerta muito grande. Então, ao longo desse último ano, a gente teve um super estado de hipervigilância, né? De alerta, de ansiedade, né? De falta de perspectiva, né? De não saber o que vai acontecer. E neurofisiologicamente falando, a gente teve uma superativação de áreas cerebrais relacionadas à ansiedade, como a amígdala, que nos deixa super em alerta, para que a gente consiga se proteger para poder sobreviver. Só que ao longo do tempo, a pandemia foi continuando e a gente não foi vendo resolução, né? Várias coisas sociais e políticas, econômicas também acontecendo para além dessa crise da saúde, que impacta na nossa vida e na nossa perspectiva de futuro. Então, esse sentimento também de estar estagnado, de não conseguir sair do lugar, de não ter controle sobre as situações, de ter um vazio, né? De não saber o que vai acontecer amanhã. Então, esse definhamento, ele tem essas características. A longa duração da pandemia, ela acabou sendo um fator importante na criação desse sentimento. Com certeza, né? Porque a gente achava que em um ano nós estaríamos vivendo normalmente, né? Com os nossos ciclos sociais, indo para o trabalho normalmente. Só que o que aconteceu? O contrário disso, a gente não tem perspectiva de quando a gente vai finalizar esse período de tanta perda, de tanto isolamento. E nós, enquanto seres sociais, a gente precisa de conexão, a gente precisa se conectar com outras pessoas. E aí vem uma outra questão, né? Que é como é que a gente está vivendo os nossos dias.
que muitas vezes a gente tem que estar dentro de um ambiente, né, com outros parentes, de voltar para casa, ou a gente tem que trabalhar e estudar e dar conta da família, tudo no mesmo lugar. Então acaba que não tem muito limite entre vida pessoal e vida profissional. A gente acaba perdendo muitas vezes a noção do tempo de trabalho, então acaba esgotando fisicamente naquele dia, né? Fisicamente e mentalmente, o que é possível você fazer em relação ao trabalho. A gente perde esses limites. Então, à medida que a gente vai vivendo isso todos os dias, vai trazendo essa sensação de que, nossa, o que vai acontecer, né? O que faz sentido? Qual é o sentido disso estar acontecendo e onde a gente vai parar? A gente consegue notar, né, que está sendo dominado por esse sentimento, pelo definhamento, porque tal qual, né, a depressão, é muito bom a gente ter uma rede de apoio, pessoas que possam conseguir identificar os sinais, né, os sintomas. Em relação ao definhamento, a grande questão é que muitas vezes a gente não percebe e a gente acaba não buscando ajuda. E aí a não percepção, porque você acaba indo fazendo as mesmas coisas, está dentro do seu ambiente em casa, onde você trabalha, onde você tem a família, onde você estuda, você percebe que você está cansado, mas como não sabe o que é isso, não nomeia, não entende o que é esse definhamento, esse novo estado que a gente está vivenciando, a gente acaba não procurando ajuda. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso, né? De mostrar quais são os sinais, sintomas que podem se apresentar diante desse quadro e o que pode ser feito, né, diante disso. Mas nessa situação específica, o que a gente pode fazer para sair desse estado de apatia? Então, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, estratégias simples que a gente pode implementar no nosso dia, que a primeira coisa é identificar, né? Nomear as emoções, a psicologia, as neurociências já têm demonstrado a importância disso, né? Eu saber que eu estou nesse estado de mais definhamento, ou que eu estou mais triste, ou que eu estou com raiva, ou que eu estou ansioso, porque, incrivelmente, ainda assim, tem pessoas que não conseguem identificar sinais de ansiedade. E é preciso que a gente identifique e nomeie, porque quando a gente nomeia é como se a gente, de certa forma, conhecesse aquilo. Então, isso não nos traz uma insegurança diante daquilo, porque o que nos traz insegurança é o desconhecido. Então, nomear, né? Saber que, eu lembro que no artigo do The New York Times, ele até fala, ao invés de, quando alguém perguntar como é que você tá, você falar que tá bem, quem sabe você começa a falar, não sei, eu acho que eu tô um pouco definhando, né? Começar a nomear esses estados. E a primeira coisa é essa, né? Identificar suas emoções, identificar seu estado, reconhecê-los. Não simplesmente suprimi-los, né? Ou tentar de toda forma ficar bem. Eu não sigo muito essa linha da psicologia positiva, de que sempre... Da positividade tóxica, que a gente já trouxe para cá esse tema. Exato, né? Eu acho que não é bem por aí. É preciso um reconhecimento do nosso estado, um reconhecimento de todas essas emoções que estão permeando esse nosso cotidiano, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é entrar em um estado de flow. O que seria isso? É a gente pensar em algumas atividades que a gente faz no nosso dia que faz com que a gente se sinta mais imerso. Por exemplo, se você gosta de pintar, talvez você possa pintar ou desenhar. Se você gosta de escrever, quem sabe você começa a escrever alguma coisa, mesmo que seja uma escrita mais terapêutica a respeito do que você está sentindo, né? Então, a escrita, ela pode te imergir nesse estado de flow aí, onde você fica como se tivesse absorvido pelo momento, né? Uma outra coisa que você pode fazer é estabelecer metas curtas e possíveis, porque junto com esse estado de mais apatia, de um certo esvaziamento de sentido, uma estagnação, também vem a diminuição da produtividade. E aí a gente acaba se cobrando tanto em produzir a mesma coisa que a gente produzia antes, é muito injusto com a gente, né, fazer isso. Porque nós não estamos no mesmo contexto, nós não somos as mesmas pessoas. Então, é importante que a gente consiga estabelecer metas curtas, possíveis para o dia, né? Então, ir aos pouquinhos, ao invés de estar muito preocupado com apenas o final, chegar no final e tentando aproveitar o caminho, né? Como se eu estivesse olhando para uma escada e ao invés de eu olhar lá para o final dessa escada, eu estou olhando para o degrau que está na minha frente. Então, vai aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, né, estabelecer e conquistar esses objetivos e metas.
e valorizar essas pequenas conquistas. Então, uma outra coisa que eu tenho visto é que há uma grande dificuldade de valorizar as pequenas conquistas e as pequenas coisas do dia a dia. E aí a gente busca coisas excepcionais e fantásticas, e nesse momento parece não haver essas coisas tão excepcionais e fantásticas. E aí a gente acaba perdendo ainda mais a esperança, né? Então, é importante que a gente tenha consciência disso, estabelecer metas possíveis, curtas, e também valorizar as pequenas coisas. E uma outra coisa, no tempo de trabalho, de estudo, tentar estabelecer um tempo sem interrupção, porque a gente já está tão distraído e o nosso foco já está tão fragmentado que se a gente não estabelecer estratégias para que a gente consiga estudar ou trabalhar, a gente realmente não vai conseguir sair do canto e essa sensação de estagnação ela vai ainda aumentar, né? Então, essas estratégias são importantes. Então, para mais dicas, Geise Araújo, queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para o pessoal encontrar esse caminho para esse flow tão importante nesse momento de pandemia. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @geise.araújo, né? GEISSY.araújo. Também tem uns vídeos no YouTube onde eu falo sobre saúde mental, sobre meditação, tem vários áudios, práticas de meditação que podem auxiliar, né, a entrar nesse estado de flow. E eu sempre estou compartilhando também o que a ciência nos traz, né, de mais recente nesse aspecto da psicologia, das neurociências, da saúde mental.